Amém, meus amados, estamos de volta. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, certo? Onde vamos falar sobre a cosmovisão cristã e o relativismo, né? Já falamos um pouco sobre o dualismo, falamos sobre o materialismo e agora vamos dar essa pequena explanação sobre o relativismo, que são três vertentes aí, né? Claro que existem muitas outras, mas como esse curso é um curso básico, introdutório, nós vamos estar passando para vocês apenas essas três outras cosmovisões antibíblicas, certo? Mas que existem muitas outras, né? Nós temos aí o pluralismo, que também está em alta, né? Mas nós vamos falar sobre esse relativismo. Relativismo, ele é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem e torna, né, o conhecimento subjetivo, certo? Então, o ato de relativizar é levar em considerações o quê? Questões cognitivas, né, de pensamento, da mente, questões morais, questões culturais, sobre o que se considera como uma verdade. Ou seja, o meio que se vive, ele é determinante para construir essas concepções, ok? Nós vivemos um tempo onde diversos modos de pensar, eles invadiram de forma sutil a mente das pessoas, né? E isso nós observamos no que tratamos ali sobre o dualismo, que esse dualismo ele foi entrando de forma bem sutil na vida de muitos cristãos e de repente, quando foi ver, boa parte dos cristãos já estavam vivendo um dualismo sem perceber, porque isso realmente vem de forma bem sutil. E não é tão diferente desse relativismo, né? Então ele tem entrado de forma sutil na mente das pessoas, entre os quais se destaca, né, esse pensamento tão terrível que é esse relativismo. Então essa corrente, pessoal, essa corrente de pensamento entende que nada nós podemos afirmar a respeito de algo, né? Você não tem como dizer, não, isso é verdade. Ou você vai dizer, não, essa é uma verdade. Por quê? Porque isso é relativo. Eu tenho uma forma de pensar, você tem a sua forma de pensar. Tudo é relativo e depende do ponto de vista de cada um. Portanto, né, pode incorrer no subjetivismo sem limite. E isso entra por um caminho, né, quase que sem volta. E segundo esse modo de pensar, não existe o certo ou o errado, o positivo ou o negativo. Existem simplesmente opiniões que são diferentes, né? E que já estão justapostas, portanto, uma determinada pessoa, ela pode considerar que algo seja certo e outra pode considerar aquela mesma coisa como algo errado, não havendo como definir quem tem razão. Por quê? Porque depende do ponto de vista de cada um. Mas até que ponto nós cristãos, né, vocês que estão estudando, buscando esse conhecimento, né, buscando ter um pouco mais de compreensão da palavra do Senhor, até que ponto nós podemos viver esse relativismo? De forma alguma nós podemos entrar por esse caminho. Igual eu já disse, é um caminho sem volta. Porque o relativismo ele vai pregar que o certo e o errado são conceitos simplesmente vagos. Pois cada um escolhe e decide o que quer. Nesse contexto fica bem, né, bem claro que os programas, né, que a mídia, as grandes, né, mídias aí têm colocado, em que cada um afirma o que quer, a pretexto de quê? Da liberdade, né? Afinal, você é quem decide, né? Inclusive, aqui no Brasil tinha um programa, né, há muitos anos atrás, não sei se os irmãos aí da Angola tiveram oportunidade de ver, eu não sei se aí no país de vocês teve alguma coisa, mas nós tínhamos um programa
que era, inclusive, o nome do programa era esse, Você Decide, né? Eles tinham ali uma história, mas o final da história, quem decidia era quem estava assistindo, eram os telespectadores. Ligavam e diziam, não, eu quero que o final seja assim. E o relativismo, ele não é tão diferente disso. A pessoa diz, não, é eu que decido, eu escolho o que é bom para mim e o que não é. Mas e aí, nós que somos cristãos, que temos a Bíblia, né, como única regra de fé e prática para a nossa vida, o relativismo pode tomar frente da nossa vida? Sim ou não? Obviamente você respondeu não. Espero que você tenha respondido não. Né? Caso você tenha tido dúvida, você precisa voltar um pouco nas outras aulas e lembrar que uma cosmovisão cristã ela é fundamentada na palavra de Deus. Se a sua cosmovisão ela não é uma cosmovisão fundamentada na palavra de Deus, você está correndo um grande risco de entrar pelo lado do relativismo, pelo lado do materialismo e pelo lado do dualismo. É um risco muito grande, certo? Então, em consequência desse tal relativismo, nós podemos observar muitos pais, mães que já não se empenham em deixar claro para os seus filhos qual é o melhor caminho, né, para seguir na vida, ou sentem-se um pouco confusos na questão de orientar os filhos diante de tanto relativismo que os cerca. A mídia tem tomado de conta disso, né? Inclusive a mídia tem feito um papel terrível, tenebroso nessa questão de relativismo, onde gera e traz uma confusão muito grande para a vida de muitas pessoas. Se a nossa vida não estiver fundamentada na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, nós vamos ser levados por esse relativismo, né? Porque nós observamos aí casos que os pais orientam de uma determinada maneira o filho em casa, mas chega na escola, é transmitido outro tipo de orientação, né? E esse modo de pensar vai penetrando, corroendo, causando um mal terrível e todos os campos da sociedade passam a ser prejudicados por esse tal relativismo, né? Então, tá na mídia, né? Tá nas redes sociais, entra em decisões dos diversos poderes públicos, né? A gente vê dentro da política e inclusive no sistema educacional. Não sei como é no país de vocês, né? Mas acredito que não seja tão diferente do nosso. Né? Mas nós podemos observar que hoje existem grandes nomes aqui no Brasil, que não convém eu citar, né? Mas que hoje são verdadeiros gurus, né? E que são colocados no pedestal mesmo, e que o pensamento desses caras, né, faz uma reviravolta terrível, né? E leva esse pensamento deles, né, de uma forma tão, de uma forma assim, tão convincente, que leva o povo muitas vezes a desacreditar do certo para fazer o errado, pelo simples fato de uma pessoa falar com uma forma tão objetiva, né, que na verdade está obscurecendo ali o que é um erro, certo? Então esse é o tal relativismo, né? Então o sistema educacional ele é um dos que mais tem sofrido nesse tempo com esse relativismo, certo? Então as crianças elas já estão sendo aí, né? Na verdade, elas já estão sendo mergulhadas nesse modo de enxergar a vida e vão sendo influenciadas à medida que avançam na caminhada escolar, né? E tendo aí o contato com a sociedade, causando então um grande prejuízo para a sociedade no futuro. Por quê? Porque são crianças, jovens que estão sendo levados por um caminho totalmente sem volta, né? E que vai chegar a um ponto em que a fé, né, também será subjetiva, a fé já será relativa. Não, eu tenho fé se eu quiser, né?
eu acredito nisso, né? Isso é uma questão mesmo de decisão, né? Mas aí eu te pergunto, diante desse modo de pensar e viver, como fica a fé cristã? Cada um vai fazer sua religião, sua moral, sua ética, e tudo fica no campo individual e subjetivo? Seria isso? Jesus Cristo seria alguém a ser seguido à medida que estiver de acordo com o que eu quero? Podemos ter uma cosmovisão relativa? Jamais. A nossa cosmovisão, ela tem que ser uma cosmovisão coerente, uma cosmovisão que está diante da palavra do Senhor, com uma verdade absoluta. Então, são perguntas como essas que eu fiz para vocês agora que nós precisamos responder diante dessa corrente de pensamento que tem dominado a pós-modernidade, né? Esse é um pensamento que tem dominado essa era que nós estamos vivendo, da pós-modernidade, e que leva, na verdade, o cristão a ter uma vida totalmente fora do padrão, né, bíblico. Então, a cosmovisão cristã, ela nos ensina que o cristão, o crente, o eleito pelo Senhor, aquele que foi salvo pela graça, ele deve ter uma verdade absoluta. Verdade essa que é a palavra de Deus. Portanto, a cosmovisão do cristão, do eleito, ela não pode ser uma cosmovisão relativista. Muito pelo contrário, a sua cosmovisão, meu irmão, você que está estudando, entenda isso. Bíblia é palavra de Deus, é a verdade absoluta para nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de quê? Vai te libertar disso, vai te libertar do relativismo, vai te libertar das falsas doutrinas, vai te libertar, né, da ignorância, né? Vai te libertar de muita coisa. Então conheça a verdade. E essa verdade está na palavra de Deus, que é o evangelho do Senhor. A palavra do Senhor é isso que nós precisamos aprender, estudar e ter como regra de fé e prática na nossa vida, certo? Então, nós estamos trazendo aqui essa proposta para os irmãos, para que vocês entendam esse caminho, né? É um caminho em que você precisa estar realmente com a ótica e com o seu olhar voltado para as Escrituras Sagradas. Porque se você não tem o seu olhar para a palavra de Deus, certamente você vai errar o caminho. E será penoso, né? Então, se você quer ser um bom teólogo, você quer ser um bom professor, talvez de escola dominical, quer orientar suas ovelhas, você que tem um chamado pastoral, vocação para o ministério pastoral, entenda isso. A palavra de Deus acima de tudo isso. Amém? E que Deus possa ser a centralidade da sua vida. Encerramos aqui, então, essa segunda unidade, onde estudamos sobre as cosmovisões antibíblicas. Falamos sobre dualismo, falamos sobre materialismo e agora encerramos aqui com relativismo, certo? E estaremos colocando o próximo vídeo, né, da terceira unidade, melhor dizendo, a terceira unidade onde vamos falar sobre os pilares da cosmovisão. Então vamos tratar sobre criação, queda, redenção e consumação, que são os pilares, né, de uma cosmovisão coerente, uma cosmovisão bíblica, né, e dentro da nossa perspectiva, que é uma perspectiva bíblica reformada, certo? Então, que Deus abençoe sua vida, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor e a cada dia buscar em Deus para que você possa ensinar outras pessoas e viver, né, a cada dia a prática dessa palavra, daquilo que você tem aprendido. Deus te abençoe. Encerramos aqui os vídeos dessa unidade estarão disponíveis, porém teremos uma avaliação. Essa avaliação ela vai estar disponibilizada também na plataforma, certo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail, certo? Que Deus abençoe. Fique na paz.